Graças a paz, meus irmãos. Hoje eu gostaria de desmascarar mais uma heresia aqui para vocês. Eu não sei se os irmãos já tiveram acesso, já foram alcançados por esse falso ensino. Se você já ouviu pessoas dizendo que nós não devemos cear. Se você está me assistindo e você acredita nisso, você é um desses que acredita que não devemos cear, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Que você seja humilde para ouvir e analisar cada um dos meus argumentos, porque isso vai ser bom para você, né? Vai que você está enganado. E aí você, através desse vídeo, pode vir a se arrepender. Então eu peço que você tenha a humildade de pelo menos cogitar a hipótese de talvez estar errado. Quem sabe eu consigo te convencer disso. Caso eu não consiga te convencer, pelo menos você vai ter adquirido um pouco mais de experiência, né? E vocês vão poder desenvolver melhores argumentos. Porque esses argumentos, como esses que está aqui nesse texto que eu vou ler com vocês, isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo, ok? Tá aqui ó, o nome do cidadão, que eu não vou chamar de irmão, porque ele não é nosso irmão, né? Já tem um tempo que eu vejo as postagens dele no Facebook, e nada do que ele defende faz parte das doutrinas da igreja, das doutrinas apostólicas. Então não tem como ele ser nosso irmão dessa forma. Sim, é digno do nosso amor, da nossa compaixão e misericórdia, das nossas orações, mas nosso irmão ele não é. Pelo contrário, ele precisa ser alcançado pelo Evangelho, ele precisa se arrepender e ser salvo, e aí sim se tornar nosso irmão de verdade. Então eu quero ler o texto dele, e aí eu vou refutando aqui, né, cada argumento que ele colocar aqui, e aí os irmãos julguem, né, se eu estou com a razão naquilo que eu estou dizendo, ou se ele está com a razão naquilo que ele está dizendo aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Santa Ceia, ele pergunta com um ponto de exclamação. E aí ele vai citar aqui o texto de Paulo, que está no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais não sei que palavra é essa aqui, sei lá, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E aí ele pergunta aqui, né? Qual heresia, senão a própria ceia? Aqui a gente já vê a primeira manifestação de uma total ignorância. Porque a palavra heresia nesse texto não tem o sentido que a gente dá hoje, né? Por exemplo, eu chamo isso que ele ensina de heresia, que é o quê? É uma falsa doutrina. Hoje essa palavra heresia, ela ganhou, teve esse sentido maximizado. Quando a gente pensa em heresia, a gente pensa numa falsa doutrina. Mas a palavra heresia, ela significa divisão. Ele não precisaria nem saber nada de grego para não cometer uma tolice como essa. Bastava ele olhar os versos anteriores, porque ele mesmo colocou aqui, olha, há entre vós o quê? Divisões. E aí Paulo diz, e até importa que haja heresias, divisões. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver como que está aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver... 1 Coríntios, verso 11... Aqui. Verso 18. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós. Tá vendo? É o mesmo contexto.
Paulo não está falando aqui de uma heresia, de uma falsa doutrina. Ele está falando de um desentendimento entre os irmãos. Uma divisão, uma discórdia que está acontecendo entre os irmãos. Aí o camarada vem aqui e diz que a heresia que Paulo está se referindo é o quê? Qual é a heresia senão a própria ceia? Paulo não está dizendo aqui que a ceia é uma heresia. Paulo está dizendo que há divisão entre eles. Então aqui a gente já vê a primeira manifestação, a primeira prova de que trata-se de uma pessoa ignorante e que com uma dificuldade de interpretação textual. Nós vamos continuar o texto dele aqui, né? Aí ele continua citando o texto, veja. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Bebiam até ficar bêbado. Isso é Santa Ceia? Bom, isso só prova uma coisa. Que a Santa Ceia, o que era bebido durante a Santa Ceia, assim como na Páscoa, era vinho alcoólico. Agora, o fato desses irmãos estarem se embriagando não prova nada que a Santa Ceia não deva ser realizada. Prova apenas que esses irmãos estão realizando da forma errada. Né? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar. O vinho da Santa Ceia não tem como finalidade que alguém beba até se embriagar. Agora, isso prova que a Santa Ceia não deve ser praticada? Aí ele diz aqui, né? Olha o que ele diz, isso é Santa Ceia? Realmente, isso não é Santa Ceia. O próprio apóstolo Paulo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, a forma errada como esses irmãos de Corinto estão ceando, Paulo está dizendo, olha, isso daí está tão errado, que isso aí não é a ceia do Senhor. Então, realmente, não é a ceia do Senhor. Agora, dizer que isso prova que nós não devemos cear é bem complicado. Isso não prova absolutamente nada. Só prova que os irmãos da igreja de Corinto eram tão carnais que até na hora de algo tão santo quanto a mesa do Senhor, eles estavam pecando. Então vamos continuar. Preste atenção que eles não repartiam. E aqui está o problema. O motivo da carta de Paulo era ensinar a repartir e não ensinar a comer. Não é comer, mas repartir. Vá prestando atenção. Tá, vá prestando atenção. Vamos continuar lendo. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais... tá bom, ele botou esse orolial, que é onde parece a palavra a igreja, né? No texto lá que eu estou lembrando aparece igreja de Deus. E aqui ele botou oiololá, blá, 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 blá. Até falando em línguas aqui daqui a pouco. Ou desprezais a igreja de Deus. Tá? Eu vou citar do jeito que está na Bíblia, tá bom, gente? E envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Reparem, amados, Shaul, né, que é Paulo, disse que não vos louva ao se ajuntar e manda eles comerem em casa. Isso não tem nada a ver com Santa Ceia. Então, o fato de Paulo estar dizendo para eles comerem em casa prova que não é para praticar Santa Ceia? De que forma que prova isso? Qual é a ligação que existe entre uma coisa e outra? O que Paulo está dizendo é que na hora da ceia não era para eles comerem tudo e deixarem outros irmãos sem comer nada. Você quer ver só? Ele deveria ter colocado o texto inteiro, né? Mas ele colocou só a parte que lhe convinha. Vamos ver aqui, Ele colocou o verso 34. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Só que olha o verso 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer o quê? A ceia, aguardai uns pelos outros. Ou seja,
Eles podiam comer. Não é que eles tinham que comer em casa e não comer na igreja. Eles tinham que comer em casa se fosse para eles chegarem lá e deixarem os outros sem comer. Mas o que Paulo está dizendo é, quando for comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Mas ele está dizendo, ó, é a ceia, tá bom? É a ceia. Do contrário, uma coisa que precisa entender, né? Que Paulo, foi o próprio apóstolo Paulo quem ensinou para os coríntios a praticarem a ceia. Veja o verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer o quê? Fazer isto em memória de mim. Fazer o quê? Vamos ver. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Se isso aqui não é Santa Ceia, meus irmãos, me diga o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Esse irmão, no debate comigo, ele disse que os cristãos de Corinto eles estavam praticando a ceia por conta própria, que Paulo nunca ensinou a ceia para eles e que eles estavam praticando preceitos da lei. Ah, engraçado, né? Paulo ele está criticando aqui o fato deles estarem se dividindo, né? Um comendo e outro não comendo, mas em momento nenhum Paulo condena eles por estarem praticando a ceia. O que aconteceu em Gálatas, quando Paulo viu que os irmãos de Gálatas estavam praticando coisas da lei, Paulo os repreendeu severamente. Por que é que Paulo não repreendeu aqui os coríntios, dizendo, ora, por que vocês estão praticando a lei? Eu já disse que vocês foram libertos da lei. Por que Paulo não tratou os coríntios aqui do mesmo jeito que ele tratou os gálatas, né? Se os coríntios aqui estão praticando coisas da lei. Agora, eu quero mostrar esse texto aqui de 1 Coríntios 10, né, um capítulo antes, onde fica claro que Paulo não apenas ensinou para eles a ceia, como está lá no capítulo 11, o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei, como o próprio apóstolo Paulo praticava ceia com eles. Veja bem, olha o verso 16. Verso 16 aqui. Ó. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a participação do corpo de Cristo? Veja, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos. Paulo está se incluindo, Paulo fazia isso junto com eles. Quando eu citei esse versículo aqui para o irmão lá do Facebook, sabe o que ele disse para mim? Que aqui Paulo não está falando da ceia, não. Esse pão aqui não é de verdade e esse vinho aqui não é de verdade, não. Paulo está falando do sangue e do pão espiritual. Paulo partiu o pão espiritual. Ele ensinava a palavra. Aí eu pergunto para vocês, quer dizer então que o sangue espiritual é servido em cálice? É servido num cálice? E o sangue de Cristo espiritual precisa ser abençoado? Será que ele já não é abençoado? E o pão espiritual ele é partido? Aí, a outra coisa que eu pergunto, em qual parte do texto aqui? Em qual parte do texto está dizendo aqui pregação da palavra aqui? Quer dizer que assim a gente pega um texto e fala o que a gente quiser? Eu pego um pão, não, isso aqui é pregação. Mas não está escrito isso, querido. Ninguém tem o direito de interpretar a palavra ao seu bel prazer, simbolizar algo que o texto não está mostrando que é simbólico. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o texto do nosso companheiro aqui, né? Vou começar a ler daqui. Ó.
Com efeito, eu mesmo recebi do Salvador o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o soberano Salvador tomou o pão. Engraçado que Salvador, soberano Salvador, nada disso está escrito assim na Bíblia, né? Mas tudo bem. Talvez ele goste de escrever desse jeito para dar um tom de espiritualidade para o texto dele. O Salvador tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é para vós, fazei isto em memória de mim. Comer em memória de mim? Ele pergunta. E ele mesmo responde: Não, repartir o pão vivo com os outros irmãos, pois aquele que não come deste pão não tem parte comigo. Aqui está o maior problema, ele não mandou comer em memória dele, mas repartir em memória dele. Ok, vamos parar por aqui e depois a gente continua, vamos ver. Quer dizer então que Jesus não estava mandando comer, só estava mandando partir, né? Então vamos voltar aqui para o capítulo 11 e vamos ver se isso é verdade. Vamos lá. Pois o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele disse que é partir, não comer. Vamos ver o verso seguinte. Do mesmo modo, depois de comer, veja que Jesus partiu primeiro e mandou fazer isso em memória de mim. Ok, até aqui está tudo bem. Fazer o quê? Partir. Tá bom. Então Jesus partiu e disse para eles partirem. Ok. E no verso seguinte, do mesmo modo, depois de comer, então Jesus partiu, e depois que Jesus partiu, o que Jesus fez? Jesus comeu. Jesus comeu. Então Jesus partiu e mandou partir também. Jesus comeu, e depois que comeu, o que ele falou? Tomou o cálice. Este cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o quê? Será que é para partir o cálice também? Não, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então veja, é para beber em memória de Jesus, tá bom? Aí agora, será que é só para partir o pão e não para comer? Vamos ver. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Bom, como aquele irmão deve ser preterista, então ele acredita que Jesus já veio no ano 70, mas para nós que não cremos que Jesus veio ainda, porque se Jesus já tivesse vindo, o reino já teria sido estabelecido, Jesus estaria sentado no trono de Davi, como o anjo Gabriel prometeu para Maria, ele estaria regendo as nações com vara de ferro e o mundo não estaria essa bagunça que está. Então, proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Jesus não veio ainda, então nós devemos ainda continuar comendo e bebendo o pão e o cálice da Santa Ceia e proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Percebeu aqui, irmãos? Como que ele adulterou o texto? Ele disse aqui que era só para partir, não era para comer. Mas Paulo está dizendo que Jesus partiu, mas depois comeu. E o texto está dizendo, olha, todas as vezes que comerdes e beberdes. Por que não está escrito aqui todas as vezes que partirdes? Hein? Ele não disse que Jesus mandou foi partir? Por que não está escrito aqui todas as vezes que partirdes o pão, né? Todas as vezes que você repartir o pão com os necessitados? Por que não está escrito isso aqui? Por que está dizendo todas as vezes que comerdes e beberdes? Então, tá vendo, meus irmãos? Quando você vê um texto como esse, você não pode aceitar o que está escrito. Você tem que ir para a sua Bíblia e conferir, ler o capítulo inteiro. O cara citou um versículo, né? Ele citou esse versículo aqui, mas não citou esses dois aqui, onde fica claro que a Santa Ceia é para comer e para beber, não tem nada de repartir aqui. Óbvio que durante a ceia, o pão era repartido, tinha pessoas que tinham muito, tinha pessoas que não tinham nada. Quem tinha muito,
levava com fartura. Quem não tinha nada ia para participar da fartura de quem tinha. O que estava acontecendo durante a ceia entre os coríntios é que quem tinha comia tudo sozinho ou com a sua panelinha e alguns irmãos ficavam passando fome. E é isso que Paulo está condenando. Paulo não está condenando a prática da Santa Ceia. E nem poderia, porque foi ele que instituiu isso entre os gentios. Olha, foi o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Agora, o que Paulo entregou não era isso que eles estavam praticando. Veja, verso 22. Será que não tendes casa onde podeis comer? Ou desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso elogiarei por isso? Certamente não vos elogio por essas atitudes. Qual atitudes? Essas aqui do verso 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que é que Paulo está criticando aqui? A forma como eles estão praticando e não o ato de praticar. Então, qual é a solução? É tirar a Santa Ceia da igreja? Não. A solução é essa que está no verso 23. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Ou seja, é só resolver o problema que está acontecendo, mas a ceia vai continuar sendo praticada. Agora vamos continuar lendo aqui o texto, essa tolice aqui que eu estou tendo trabalho, me dando ao trabalho de ler isso aqui, só para poder abençoar os irmãos, só para mostrar para os irmãos como isso aqui é uma loucura sem pé nem cabeça, tá? E eu estou aqui, né, fazendo esse sacrifício, que é uma tortura, ter que ler uma coisa tão horrenda como essa aqui, sem nenhum tipo de lógica, isso aqui não tem lógica. Vamos lá, vou começar daqui para baixo. O que Shaul, é engraçado, né? Ele prefere colocar o nome de Paulo em hebraico, talvez para trazer algum tipo de credibilidade porque ele está falando, né? O que Shaul recebeu do Salvador? O que ele recebeu do Salvador? Né? Shaul estava lá naquele momento em que o Salvador partiu o pão? Sabemos que não. Então por que Shaul falou assim? Simples, porque ele recebeu a instrução de repartir o pão vivo que desceu do céu. Aí eu pergunto, todo momento ele está colocando aqui como se o pão do texto fosse um pão espiritual. Mas eu pergunto, lá no texto, né, que a gente está lendo, dá para entender que é um pão espiritual? Ou será que Paulo está falando de um pão que eles estão comendo demais enquanto outros não estão comendo? Não me parece em nenhum momento no texto que se fala de um pão espiritual, mas tudo bem. Vamos lá. Ele recebeu de partir o pão vivo que desceu do céu. Não foi isso que Paulo disse. O que ele recebeu do Senhor, sim, óbvio que ele recebeu um chamado de levar a palavra, mas não é disso que ele está falando aqui. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele conta o que aconteceu na noite em que Jesus foi traído. E aí qual é a ordem? Fazer isto em memória de mim. Fazer o quê? Fazer o quê em memória dele? Portanto, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes deste cálice. Então, o que Paulo recebeu do Senhor e entregou para os coríntios? Que eles deveriam comer o pão, beber o cálice e fazendo isso, proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Foi isso que Paulo entregou para eles. E Paulo está reclamando de quê? Que eles não estão praticando da forma correta. Vamos continuar, vamos lá. Ou seja, Shaul está ensinando aquele povo apenas a repartir com o próximo e não tem nada a ver com realizar um ritual religioso. Amados, hoje você tem a Vulgata na internet, de onde saiu todas as versões da Bíblia. Abra a Vulgata do Vaticano e leia esse mesmo texto lá. Meu Deus do céu. Irmãos, a Vulgata, ela é uma tradução latina do texto grego. Para que eu vou ler Vulgata se eu posso ler o texto grego? Para que eu quero ler a tradução latina se eu posso ler direto do grego? E para que eu vou ler o grego
se eu já tenho a minha Bíblia traduzida do grego? Isso aqui é papo, irmão, de quem não tem argumento, como eu já estou aqui até agora, refutando todos os argumentos dele. Geralmente, quando a pessoa não tem argumento, ela apela para esses argumentos aqui tolos. Ó, utilize o tradutor do Google. Utilize o tradutor do Google para traduzir para o português se achar melhor. Meu Deus do céu, como se isso fosse suficiente. Você traduz algo, você pega uma palavra em grego, em latim, em hebraico, o que for, bota no Google, aí vai aparecer uma outra palavra e pronto, você acha que traduziu a Bíblia. Aí você não sabe que dependendo do contexto a palavra tem outro sentido. Existe todo um estudo profundo daquela língua para se conseguir traduzir exatamente o que se queria dizer. Aí pessoas estudam anos para poder traduzir a sua Bíblia, e aí o que você faz? Você vai lá, pega um texto em latim e joga no Google Tradutor. Né? Para que existem eruditos em idiomas? Para quê? É só pegar lá. Irmãos, me perdoa. É só pegar e jogar no Google Tradutor. Sério, gente. Meu Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Como que é perigoso. Aí, é esse tipo de gente que vocês ficam ouvindo aí na internet. E vocês ficam aplaudindo. Vocês não, né? Que eu acredito que a maioria que está me assistindo aqui é gente de Deus, é gente séria, é gente que tem vida de oração e o Espírito Santo não vai deixar você cair numa coisa tão... Desculpa, irmãos. Tô rindo até agora aqui com o Google Tradutor. Vamos continuar lendo. Pasme, na Bíblia Ferreira de Almeida e em todas as que foram feitas a partir dela, tem um texto acrescentado e apócrifo. Comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Não existe comei em Coríntios. Tá, agora cadê a prova? Isso aí ele vai ter que provar, tá bom? Eu não tenho como mostrar o texto grego aqui, mas não existe só a versão Ferreira de Almeida, tá, gente? A que eu estou usando aqui é King James, tá bom? E outra, a Bíblia João Ferreira de Almeida ela já foi revista, atualizada, ela já foi... Todo tipo de parâmetro de atualização que precisou ser feito já foi feito, tá bom? Então esse papo de que João Ferreira de Almeida traduziu errado. Irmãos, essa Bíblia já foi revisada por muitas e muitas pessoas. A versão que a gente tem hoje, por exemplo, eu uso aqui, né? Eu tenho ela aqui no meu celular, a Oliver True. Almeida lá, tá aqui em cima aqui, ó. Almeida, revista e atualizada, tá bom? Essa aqui não é a mesma Almeida que o padre João Ferreira de Almeida traduziu. Essa versão passou na mão de vários eruditos que conferiram com o grego, com todos os manuscritos, e aí o que aconteceu? Aquilo que foi bem feito pelo João Ferreira de Almeida foi mantido. Aquilo que foi encontrado erros foi atualizado, foi corrigida. Por isso que a Bíblia João Ferreira de Almeida revista e atualizada. Mas eles gostam de ficar usando esses argumentos aqui porque você não vai lá procurar saber mesmo. Alguém vai lá olhar no grego? Não, vai vir aqui, vai aplaudir ele, vai curtir, vai comentar. É isso mesmo, esses religiosos hipócritas, tá tudo errado mesmo, ceia é da lei, ceia é Páscoa. Aí eu pergunto, me mostra no texto aqui, aonde que os coríntios estão comendo cordeiro aqui e ervas amargas para falar que isso aqui é Páscoa? Porque foi o que ele disse para mim, que eles estavam celebrando a Páscoa, eles estavam praticando ritos religiosos da lei. Engraçado, né? Por muito menos, Paulo desceu a ripa lá nos Gálatas. Aí agora você tem aqui a igreja de Corinto, que ele disse que estava praticando a Páscoa, né? E Paulo criticou o fato de que algumas pessoas estavam ficando com fome, mas parece que Paulo não se importou que eles estivessem praticando a Páscoa, praticando obras da lei. Logo, Paulo... Aí o que ele está dizendo? No original é assim: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E tendo dado graças, partiu e disse: pegue isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Fazer isto o quê? Partir como ele partiu. Devemos imitar ele e ele partiu. Os discípulos comeram, mas ele não nos mandou comer, e sim partir. Tá bom. Agora eu vou mostrar para você quantas vezes aparece a palavra comer aqui no texto, tá bom? Então vamos lá. Realmente, como ele diz, nesse versículo aqui, que é o único que ele quis citar, não diz que é para comer. Mas no verso seguinte diz que é para beber. Ó, todas as vezes que beberdes em memória de mim. No verso 26, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice. No verso 27, por esse motivo, quem comer do pão... Por que Paulo não diz quem partir o pão? Porque o assunto aqui não é partir, o assunto é comer. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice, igualmente será culpado, e fazer isso indignamente, será culpado de pecar contra o corpo de Cristo. Se você quiser saber o que é comer e beber indignamente, querido, eu vou deixar aqui um vídeo meu sobre a Santa Ceia, onde eu falo sobre quem pode e quem não pode tomar a ceia, né? E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu já vou adiantando que eu defendo que todo crente deve tomar a ceia, que ninguém deve ser considerado indigno de tomar a ceia. O que eu defendo nesse vídeo é que comer e beber indignamente está ligado à forma como os coríntios estão praticando aqui nesse texto, e não ao fato de estarem ou não em pecado, terem pecado ou não, mesmo porque se é para estar sem pecado para tomar a ceia, então vamos deixar só os anjos tomarem a ceia, porque João disse, quem disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Então vamos continuar vendo aqui. Eu estou mostrando, olha quantos versos, mano. Todos esses versos aqui, ó, tá falando de comer. O cara tem essa cara de pau de citar um versículo só e anular todo o resto. Olha, verso 28, examine, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira o quê? Coma do pão e beba do cálice. Como que não é para comer? Verso 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos que dormem. Vamos ver aqui. Verso 33, não é para comer, né? Tá. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer ou partir? O que está escrito aqui? Comer, aguardai uns pelos outros. Então, meus irmãos, o que vocês acham? Vocês acham que está certo isso aqui? Né? O que vocês acham desse texto aqui? Eu queria que isso aqui fosse de papel, de verdade, que eu ia rasgar isso aqui, ia queimar isso aqui, que isso aqui é uma abominação. Olha a fotinha que ele botou aqui, Santa Ceia, expressão não existente na Bíblia. Os discípulos praticaram a Páscoa judaica. E aqui está aqui, né? Eu vou deixar o link aqui também, se vocês quiserem ver, olha, está aqui os meus comentários, está aqui as respostas dele, você vai ver como que é uma pessoa totalmente ignorante, desprovida de nenhum conhecimento bíblico. E está lá, 125 comentários. E aí, gente, tem um monte de gente defendendo essa baboseira aqui na internet. Eu espero ter abençoado a sua vida com esse comentário, tá bom? Eu vou deixar aqui tanto o link, vou deixar no comentário fixo, tanto o link do meu vídeo sobre a Santa Ceia, e também vou deixar aqui o link dessa página, onde você vai poder vir aqui, ver essa publicação na íntegra e poder conferir aqui o meu debate com ele aqui nos comentários, tá bom, irmãos? Agradeço a você que ficou até aqui. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e o seu comentário também é muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos, espero você num próximo vídeo.